Fernanda? Isso mesmo. Quero aprender, hein? Quero aprender. Já aprendi bastante com a doutora Adalto, agora quero aprender com você. Vamos lá. O que é carboidrato simples e complexo? Então, os carboidratos são a principal fonte energética, né, Sim. da dieta, e eles se dividem em complexos e simples. Aqui a gente tem, por exemplo, a opção dos carboidratos simples, Sim. né, que são os carboidratos pobres em fibras e nutrientes. Já aqui eu tenho os carboidratos complexos, por Ótimo. exemplo, os vindos de vegetais, os carboidratos íntegros, que são os carboidratos com fibras, com nutrientes. Entendi. Então a principal diferença é essa: o carboidrato simples é pobre em nutrientes, são os açúcares, né? Os carboidratos vindos do pão, do arroz branco, do macarrão. E os carboidratos complexos são os carboidratos íntegros, obtidos da natureza, vamos dizer assim, né? Que são as frutas, as verduras, que completam aí a nossa dieta com nutrientes, com fibras. Entendi. Você trouxe, Fernanda, alguns alimentos aqui pra gente. Eu queria que você explicasse, né, sobre cada um deles. Vamos lá, aqui você trouxe o macarrão simples, né? Então, o macarrão realmente não tem nutrientes essenciais, né? Basicamente glicose. Então, quando a gente come o macarrão, a gente está obtendo energia na fonte de glicose, que é a principal fonte do carboidrato, né? Obter energia, é o principal objetivo. Sim. A bolacha, né? Os biscoitos, claro que também tem os recheados, né? Que são piores ainda, vamos dizer assim, porque vão ter mais açúcar. Porém, aqui a gente só tem também glicose, além de conservantes, aditivos, né? Então, realmente não são carboidratos importantes para a nossa dieta. Entendi. Ô, Fernanda, e os biscoitos que tem no mercado hoje? A gente encontra biscoitos que tem a farinha mista, que é a farinha integral junto com a farinha normal, farinha, digamos, né, de trigo aí normal. O que você acha desse tipo de carboidrato? Então, por conter a farinha de trigo integral, é um pouco melhor, né? Porque daí eu tenho fibra. Então, a minha glicose, ela vai aumentar mais lentamente, né? Como o doutor explicou anteriormente. Então, o biscoito integral, ele consegue ser um pouco melhor na questão de nutricionalmente falando, por ele ter mais fibra, mas ele também não vai agregar nada na nossa saúde, vamos dizer assim, né? Então, é melhor, né? Do que um biscoito simples, só de farinha de trigo branca, né? Então, os integrais, eles já vão ser bem melhores. Mas realmente não são opções muito saudáveis ainda. Apesar de que esses biscoitos ainda assim vão ter conservantes, aditivos, corantes. E essa é a grande questão. Esses nutrientes que são adicionados, Não né? é só o carboidrato o problema, né? Exatamente, Simples, né? não é só o que existem carboidrato. outros agravantes junto, né? Tá bom, vamos lá. E o açúcar? O açúcar é o básico, né? Todos esses alimentos aqui contêm o açúcar, né? Porém, vão ter outros nutrientes também, né? Basicamente, tudo que a gente come vindo do bolo, vindo do pão, vindo do biscoito e do macarrão, vão virar açúcar, né? Dizendo assim, porque tudo isso aqui vai virar glicose. Como é pobre em fibra, tem índice glicêmico alto. Por isso que são os carboidratos simples, que devem ser consumidos com muita moderação. Entendi. Agora, uma coisa, Fernanda, a gente está vendo aí que esse açúcar é o açúcar simples branco, né? Exatamente. Melhora um pouco se eu usar, por exemplo, um açúcar mascavo ou outro tipo de açúcar? Melhora Explica um pouco. Pra gente. Um pouco sim, porque daí é um açúcar que tem mais nutriente, não sofreu processamento, né? O açúcar, para chegar nesse tom branquinho, ele foi processado, né? Ele foi industrializado, vamos dizer assim. Então, o açúcar, seja o demerara ou o açúcar, o mascavo, que é o mais íntegro, são melhores porque contém nutrientes. Então, se a gente tiver que optar por açúcar, preferir sempre os mais íntegros, que seria ou mais escuro, mascavo, né? Ou demerara. Demerara ou mascavo, né? Exatamente. Entendi. Agora, no pãozinho de sal, o famoso pãozinho de sal, né, Fernanda? O famoso pãozinho de sal, que muitas pessoas não conseguem viver sem, né? Isso. É o famoso café da manhã com pãozinho. Seria interessante substituir, né, o pãozinho de sal por carboidratos complexos, por exemplo, né? Como o pão integral, Frutas. por exemplo? Pão integral seria também uma opção melhor, né? Estaria na mesma linha do biscoito integral. Você tem adicionado nos ingredientes a farinha de trigo integral. Isso agrega fibra, mas realmente ainda assim não era a melhor opção, né? Para quem gosta de pão, vale a pena optar sim pelo pão integral. Mas seria mais interessante se a gente puder trocar o pãozinho de sal, por exemplo, por frutas pela manhã, né? De repente, ou até uma panqueca com aveia, que seria um carboidrato melhor. Eu já ia te perguntar da panqueca.
que você nos diz da panqueca? Com aveia? É. Muito melhor, porque a aveia vai ser fonte de fibras, né? O que vai ajudar no funcionamento do intestino. Com isso, eu tenho um retardamento da absorção de glicose, então engorda menos, né? Então, nutricionalmente dizendo, seria sim muito melhor. Entendi. Agora, o que você me fala, por exemplo, da tapioca, que tá uma febre também, a tapioca? A tapioca também é interessante. Realmente é pobre em fibras, né? É pobre em fibras? Sim, a tapioca vem da mandioca. Sim. Pensa na mandioca processada. Sim. É a tapioca, né? O polvilho. Então, assim, é um alimento melhor, né, do que uma farinha de trigo, vamos dizer assim, porém realmente tem pouca fibra. Então, quando a gente for fazer uma tapioca, o interessante para a gente poder diminuir o índice glicêmico da tapioca é agregar, por exemplo, proteína. Então, vamos fazer uma tapioca com ovos, né? Entendi. Ou com frango. Entendi. Aí seria uma opção legal. Olha, bacana. Agora vamos falar dos carboidratos complexos. O que são, e eu vi que você trouxe pra gente, mas primeiro explica o que são. Os carboidratos complexos, vamos pensar assim, são os carboidratos íntegros, né? Que são obtidos da natureza. Então, vamos dizer assim, mandioca, batata doce, inhame, todas as raízes, todos os vegetais que são fontes de carboidrato, na maioria, são os carboidratos complexos. O arroz integral, ele também é um carboidrato complexo. Por quê? Porque ele contém fibra, né? O arroz branco, ele também foi processado. A mesma coisa acontece com açúcar. Como ele sofreu esse processamento, essa capinha dele, ela foi retirada do branco, né? Por isso o integral é escurinho. E aquela capinha, essa capinha do integral, quando ela é retirada, fica branco. Entendi. E aí a glicose vai elevar mais rapidamente e com isso tem pouca fibra, engorda mais também. Fernanda, entendi. Hoje aqui no programa nós estamos fazendo risoto de arroz negro. O arroz negro, que tipo de carboidrato é esse? É um carboidrato excelente e o arroz negro é riquíssimo em fibras, né? Olha. É até mais interessante do que o arroz integral. Do que o arroz integral? Sim, porém ele é pouco consumido, né? Ele não é tão cultivado aqui no Brasil. É difícil ter o arroz negro, tem também o vermelho, tem vários tipos. São arrozes bem íntegros, então são muito mais interessantes. Eu vi no mercado há pouco tempo que existe arroz até com grãos, né? Hoje. Exatamente, Com 7 vários grãos, tipos de grãos, né? 7 grãos. Sim, bem melhor, porque tudo isso vai agregar fibra e com isso o intestino vai agradecer e a saúde também. Entendi. E aqui, maçã, banana. Então, muita gente pensa que fruta não é carboidrato, né? Recebo muitas dúvidas, assim. Várias pessoas pensam que fruta não é carboidrato. Enfim, acham que frutas é liberado, né? Mas as frutas são carboidratos e são carboidratos de excelente qualidade. Entendi. Né? Elas contêm aí vitaminas, minerais. A cor das frutas são os pigmentos, né? Entendi. Esses pigmentos são muito importantes na dieta, porque são antioxidantes. Entendi. E uma forma legal de dizer é exatamente isso. Pela cor, a gente consegue observar o que é um alimento e o que não é, né? Então, só por ele ter essa cor, amarelo, vermelho, esses pigmentos são saúde, sinônimo de saúde, né? E a gente observa que aqui não existe cor, né? Não tem verdade. pigmento. Tudo tom pastel, exatamente, né? Tom pastel. Exatamente. Como o doutor Adalto bem disse, que o melhor prato é aquele colorido, né? Exatamente. Entendi. Agora, muitas pessoas pensam que a fruta não engorda, né? E aí come 2, 3 frutas por dia. Qual é o indicado? Então, tudo vai depender do objetivo da pessoa, né? Sim. Se o objetivo dela é emagrecimento, se o objetivo é ganho de massa ou simplesmente qualidade de vida, né? Se a gente conseguir umas 5 porções dia de fruta, tá o ideal. Acho que não precisa mais do que isso, né? Até porque as frutas vão agregar. Tudo que tem na fruta, vitaminas, minerais, a gente também vai ter nos legumes, nas verduras, né? Entendi. Então, a gente precisa ter a qualidade nutricional de todos os macronutrientes, né? Entendi. Tanto de proteína, tanto de gordura, como de carboidrato também. Entendi. Agora, me conta uma coisa. A mandioca, né? Nós estamos vendo aqui em legumes, tem a batata doce, a mandioca e a abóbora. A mandioca, ela é um carboidrato complexo, né? Sim. A batata também, né? Mandioca, batata, inhame, o cará, né? Também conhecido como inhame. Sim. E a batata doce são as raízes, né? São carboidratos de excelente qualidade nutricional.
São carboidratos que contêm fibras, vitaminas e minerais. A batata inglesa, por exemplo, é um excelente alimento, né? Ela realmente é crucificada pelo índice glicêmico dela. Sim, é alto, altíssimo, né? É um pouco mais alto do que o da batata doce. A batata doce tem um índice glicêmico um pouco mais baixo. Porém, a batata doce, pela cor, a gente consegue ver esse pigmento rosado, né? A batata doce tem mais vitamina A, então ela é mais nutritiva. E é a mesma coisa da batata doce amarela? Não. Ou é diferente? Ah, sim. A batata doce vermelhinha, essa com corzinha, ela tem mais vitamina A. Ah, tá. Tá? Mas a batata doce, ela tem mais fibra que a batata inglesa. Então, por esse motivo, ela também é melhor. Entendi. Agora, me conta uma coisa sobre o índice glicêmico das frutas. Quais frutas têm o maior índice glicêmico? Porque aí, para a pessoa que está em casa, não pisar na bola, né, Fernanda? Exatamente. Quando a gente está em um processo de emagrecimento, é muito importante optar pelas frutas de baixo índice glicêmico. E quais são elas? Quais seria isso? A maçã é um bom exemplo de fruta de baixo índice glicêmico. Sim. A gente não tem aqui, mas morango também seria uma opção bacana. Pera também. E a goiaba? Abacate também. Goiaba tem médio índice, né? Então ela está ali né, no meio, mas ela poderia ser consumida também. A banana já tem um alto índice glicêmico, assim como o mamão, a manga, né? Pode ser consumido, porém realmente tem que ter uma cautela na quantidade. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.